Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Isso mesmo, que Deus continue te abençoando, continue te fortalecendo. Obrigado pelo carinho, por nos deixar entrar mais uma vez no seu lar, onde quer que você esteja. De qualquer forma, seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Essa palavra que nos motiva, que nos anima, que traz esperança. E isso é muito bom, porque a gente confia em um Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus criador de todas as coisas. E quanto mais a gente conhece desse Deus, mais estabelecemos intimidade com Ele. E isso nos fortalece, nos encoraja, nos faz seguir em frente. E hoje, nesse momento, não será diferente, porque vamos aprender ainda mais a respeito do Deus que a gente serve, do Deus que o mundo ainda desconhece, a maioria das pessoas ainda desconhece esse Deus. Então, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque Ele vai falar conosco por meio da sua santa e poderosa palavra. Feche os olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus, mais uma vez, poder falar contigo, mais uma vez poder escutar a Tua voz através da Tua palavra, o que nos anima, nos fortalece, nos dá entendimento, nos alimenta de maneira espiritual, para que possamos viver na plena esperança das Suas promessas, Senhor. Obrigado por mais uma vez, porque isso é um privilégio, mais uma vez aprender mais do Senhor, ler a Tua palavra, meditar nela e encontrar esperança para uma vida eterna futura que está prometida a todo aquele que crê. Nós te agradecemos, Senhor, pois cremos no poder da Tua palavra, que não volta vazia e não vai ser diferente em mais um encontro. Abençoa, Senhor, aquele ou aquela que está nos acompanhando nesse momento, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que esteja, fazendo bom uso aí da tecnologia, porque com certeza não será um tempo vão, não será um tempo perdido, mas um tempo proveitoso para aprender de maneira muito simples, na simplicidade da Tua palavra, a essência do Deus que a gente segue. Então, mais uma vez, clamamos as Tuas misericórdias, nos dá entendimento, pois dependemos do Senhor, na essência do Espírito Santo, que nos faz lembrar tudo o que o Senhor tem nos ensinado, pois é no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém e amém. Para a meditação de hoje, desse momento, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos irmãos, aos Colossenses, porque o apóstolo Paulo, ele vai traçar aqui como ponto de partida o motivo e a razão para que a gente venha adorar Jesus. É verdade que algumas pessoas dizem assim, mas os crentes são fanáticos, por que os crentes adoram a Jesus? Por que os crentes, quando falam em Deus, falam em Jesus, é Jesus para lá, Jesus para cá? Porque Jesus nada mais é do que a essência do Deus encarnado. É por isso que a gente segue a Jesus. Se eu pudesse listar aqui, fazer uma lista dos motivos pelos quais eu adoro a Jesus, com certeza a gente ia passar aqui horas e horas e não seriam suficientes e não seriam inesgotáveis os pontos que compunham essa lista. Então, eu destaquei alguns pontos aqui cruciais que servirão para você de maneira muito simples, para quando alguém perguntar para você por que você adora Jesus, me dê pelo menos uma razão. Eu vou apresentar pelo menos 5 razões básicas por que a gente adora Jesus. Eu tenho escutado, por incrível que pareça, algumas pessoas dizerem assim, eu não sei evangelizar, eu tenho vergonha. Quando alguém me pergunta a respeito de Jesus, pastor, eu conheço tanto a Jesus, mas parece que me dá um branco. Pois a partir de hoje isso não mais vai acontecer. Porque em Colossenses, no capítulo 1, como ponto de partida, a gente encontra o seguinte, Colossenses 1, a partir do versículo 13. Vamos ler pelo menos aí 10 versículos como ponto de partida para estabelecermos esses 5 motivos pelos quais nós adoramos a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz logo de cara, no versículo 13 de Colossenses capítulo 1, o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Notem como está falando de Jesus, características de Deus atribuídas a Cristo nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias,
poderes ou autoridades. Todas as coisas, olha só, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, olha só, em tudo Jesus tenha a supremacia. Pois foi do agrado, olha só, do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. Versículo 20 de Colossenses capítulo 1. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, versículo 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Oh, glória a Deus! E o versículo 23 diz: desde que continuem alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Notaram a quantidade de características relacionadas a Jesus como Deus Salvador que nós devemos apresentar a todo aquele que perguntar por que a gente adora Jesus, por que a gente fala de Jesus, por que a gente sempre cultua a Jesus. O apóstolo Paulo, nesses 10 versículos, estabelece esse parâmetro. Mas é como eu falei, se eu viesse listar em todas as escrituras, porque a Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Se eu viesse a listar aqui, a gente ia passar horas e horas. Mas de uma maneira muito simples e muito dinâmica, eu separei aqui alguns pontos cruciais que facilitarão você no evangelismo, além de fortalecer a sua fé, trazendo esperança, vai ajudar pessoas que não conhecem, não entendem por que os cristãos adoram a Cristo. Então, a primeira razão que eu quero trazer aqui para vocês, por que eu adoro a Jesus, por que a gente cultua a Jesus, por que a gente adora apenas a Jesus, é que o que Jesus é, nada pode mudar. Concepção de quem quer que seja, religiosidade, histórias do homem, nada pode mudar o que Jesus é. Porque lá em João, no capítulo 1, no versículo 34, João Batista, testemunhando, testificando, olha o relato que João nos apresenta. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O que Jesus é, nada pode mudar. Jesus é o Filho de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas se apresentaram até como Filho de Deus, até se dizendo o próprio Cristo, mas não fizeram o que Jesus fez. E ainda que as pessoas viessem a testemunhar algumas coisas, porque a gente sabe nas Escrituras, o pai da mentira é o diabo, ele engana aquela mente mais dispersa, a mente que está despercebida de todo o ensinamento bíblico, desprovida de espiritualidade, da revelação de Deus através da palavra. A gente olha para João, que preparou, como diz lá em Isaías, que ele seria o precursor, ele prepararia o caminho do Messias. Ele viu, ele testemunha, isso aqui é documento. Ele diz, pois eu de fato, eu vi, e eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Significa para mim e para você que o que Jesus é, nada pode mudar. Vão falar o que quiser, mas isso não muda a essência do nosso Deus. Aprendemos também porque que a gente adora a Jesus. Porque o que Jesus fez, nada pode desfazer. Não tem como. Quem fez foi Deus na pessoa do Filho, que é o próprio Deus encarnado, e a nossa mente, por mais que tente argumentar, não vai compreender, porque é algo misterioso, é algo eterno,
Mas a gente pode olhar para as Escrituras e saber, nessa segunda razão, por que a gente só adora Jesus, é que o que Jesus fez, nada pode desfazer. E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, aos irmãos em Corinto, no capítulo 15, versículos 3 e 4, a Bíblia nos diz o seguinte: olha o que Jesus fez e por que nada pode desfazer. Cristo fez o quê? Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo quem? Ideia humana? Segundo pensamentos humanos, filosofias terrenas? Não. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Jesus fez, nada pode desfazer. E dentro desse contexto de Coríntios, no capítulo 15, a Bíblia fala que ele foi visto depois que ressuscitou, por mais de não sei quantas pessoas. Algumas versões trazem aí já definido, mais de 500 pessoas viram isso. E a gente sabe que quando a Bíblia traz alguns números, a gente precisa entender que na sua maioria, dentro de alguns contextos, ali estavam numerando apenas os homens, as mulheres e crianças ficavam de fora dessa contagem. Então João, ele tinha visto e testificado, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos quando ressuscitou, porque o que Jesus fez não pode ser desfeito, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala que ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Por isso que a gente adora Jesus. Não somente isso, que segundo as Escrituras, nessa morte ele foi sepultado, e isso foi testemunhado. Não somente isso, a Bíblia fala que ele ressuscitou ao terceiro dia, como ele tinha falado para os discípulos. Ele predisse, é necessário que todas essas coisas aconteçam, que o Filho do Homem, ele venha padecer, venha sofrer nas mãos dos algozes, venha ser morto, mas seja ressuscitado ao terceiro dia. Aconteceu. É por isso que a gente adora a Jesus, porque a gente não segue filosofia humana, mas segundo as Escrituras. Então, o que Jesus fez, nada pode desfazer. Terceiro motivo, terceira razão por que a gente adora a Jesus, que o que Jesus edifica, nada pode destruir. Lembra que Jesus contou certa vez, quando estava no Sermão do Monte, discipulando, evangelizando, aconselhando os discípulos e a multidão que acompanhava ele? Jesus conta uma certa parábola sobre dois construtores, um que edifica sobre a areia e aquele que edifica sobre a rocha. E Jesus é a nossa rocha, e independente das tempestades, aquele que edifica sobre a rocha, ele prevalece. Ventos fortes, chuvas, temporais não adiantam, porque se você edifica sobre a rocha, nada pode destruir. Então o que Jesus edifica, nada pode destruir. Em Mateus 16, no versículo 18, eu até mencionei recentemente, e nas últimas pregações eu tenho falado sobre isso. Eu tenho ministrado ao seu coração a esse respeito, de se confiar em Jesus, testificar tudo que Jesus fala. Depois daquela declaração do reconhecimento que o apóstolo Pedro tem a respeito de Cristo, em Mateus 16, versículo 18, ele fala a respeito da sua igreja. Edificarei a minha igreja, e olha só, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Significa, nessa terceira razão, nesse terceiro motivo, por que a gente adora Jesus, é que o que Jesus edifica, nada pode destruir. Jesus edificou a sua igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E já deixo aqui o convite para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acompanhe. Eu tenho ministrado principalmente ao vivo, aos domingos, na Igreja Batista Esperança, a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Apesar dos sérios problemas que essas igrejas vinham apresentando, nós finalizamos no nosso último encontro a 4ª igreja, a igreja em Tiatira. Está ainda no canal, você pode acompanhar. Logo, logo eu farei uma síntese, colocando e apresentando para você que não acompanhou desde o início, apenas as mensagens, os estudos, para facilitar a sua compreensão, porque os cultos têm sido apresentados, as mensagens têm sido apresentadas ao vivo, sempre nos domingos pela manhã e à noite. Então você já pode acompanhar. Nosso último assunto foi a igreja em Tiatira, uma igreja que tinha na sua minoria pessoas que estavam agarradas àquilo que tinha, que era a fé em Jesus,
Era uma minoria jovem que adorava ao Senhor. Deus foi favorável àquela minoria, mas a gente sabia que era uma igreja problemática, que tinha aquela questão das doutrinas de Jezabel, as profundezas dos ensinos de Satanás, muita coisa curiosa. Mas o que a gente tem aprendido até a quarta igreja é que mesmo assim, com os problemas que a igreja de Jesus Cristo enfrentou e tem enfrentado ao longo das eras, as portas do inferno não têm prevalecido contra ela. Porque Jesus, a estrela da manhã, é que está lá firme a favor da sua igreja, lutando por ela. E quando Jesus diz que ele edificaria a igreja dele e as portas do inferno não poderiam prevalecer, eu aprendo que eu posso adorar Jesus, porque aquilo que Jesus edifica nada pode destruir. Então, adore ao Senhor Jesus e creia e estabeleça, edifique a sua vida na rocha que é Jesus. Porque as portas do inferno não podem prevalecer na vida daquele ou daquela que tem a sua vida edificada em Jesus Cristo. Quarta razão, quarto motivo por que a gente adora a Jesus, a razão de adorar apenas a Jesus, é que o que Jesus destrói, nada pode levantar. E a Bíblia nos fala em 1 João, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus, para fazer o quê? Destruir as obras do diabo. Aquilo que Jesus destrói, nada pode levantar. A Bíblia fala muitas coisas a respeito do diabo, que ele é o Deus desse século, que ele é o príncipe das potestades do ar, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. A Bíblia fala que o diabo já está condenado. Já foi julgado e está condenado. Claro que ainda a Bíblia fala que ele está passeando, rodeando a terra. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que vigiar, temos que estar sóbrios, porque o diabo anda ao nosso derredor buscando aquele distraído para que possa tragar como um leão que ruge. Mas ele já foi derrotado. Ele está condenado, ele não pode prevalecer, porque aquilo que Jesus destrói, nada pode levantar. E é só uma questão de tempo, como a própria palavra de Deus fala. No tempo certo, o inferno, o diabo, os seus seguidores, todos eles serão lançados no lago de fogo. Tem uma ideia por aí, uma ideia fantasiosa, desconstrua isso, viu? Tem uma ideia por aí que diz que o diabo vai ficar lá de vermelho, com um tridente, com um chifre no inferno, reinando, fazendo e acontecendo. A Bíblia, as Escrituras falam que ele estará sofrendo, ele sofrerá no inferno e no lago de fogo. Essa é a segunda morte e a sentença já foi decretada, porque o que Jesus destrói, nada pode levantar. Não se esqueça disso. É Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Então a gente sabe, pode olhar para as Escrituras e ter essa esperança, que aquilo que Jesus destrói, nada pode levantar. E a quinta razão para esse momento, porque são muitas razões, só no texto que a gente leu de Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 23, só ali já tem muito mais do que isso. Se você percebeu, se não, você pode ler de novo e fazer uma lista de todas as razões apresentadas nesses 10 versículos, porque é que você deve adorar Jesus, mas sintetizando e passeando pelas Escrituras, eu separei essas 5 para facilitar no seu entendimento e também no evangelismo. Porque a quinta razão pela qual nós adoramos apenas a Jesus é que o que Jesus quer, nada pode impedir. A Bíblia diz em João 17, 24, e aqui é aquele momento fatídico do Senhor, que Ele está orando, Ele está intercedendo, a oração sacerdotal do nosso Senhor, intercedendo pelos discípulos, intercedendo por aqueles que haveriam de crer nele, e isso inclui a mim, inclui a você. A Bíblia diz, no versículo 24 de João 17, na oração que Ele fala assim, ó: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. O que Jesus quer, nada pode impedir. É vontade do Senhor que os seus estejam com Ele. E aquele que está em Jesus está seguro. O mundo não pode oferecer nenhuma segurança, mas Jesus, nós temos a plena segurança. É por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus.
A Bíblia também fala, quando o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Éfeso, aos Efésios, logo no primeiro capítulo, lá pelos versículos 13, 14, 15, 16 mais ou menos, ele diz que depois que a gente ouve a palavra de Deus e a gente crê em Jesus, a Bíblia fala que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, porque o que Jesus quer, nada pode impedir. Está vendo por que a gente só adora a Jesus? Está vendo porque na simplicidade de Jesus nós temos tudo? Nós temos vida eterna, nós temos segurança. O que Jesus faz, o que Ele determina vai acontecer no tempo dEle, na hora dEle, porque estamos firmados nele. As pessoas ainda não se deram conta, estão se apegando a coisas materiais, estão se apegando a falsas promessas, a falsos ídolos, quando Jesus é apresentado, onde a supremacia dele está acima de tudo. Parece redundante, supremacia acima de tudo, já diz que supremacia é acima de tudo, é porque o nosso Cristo recebe a honra, a glória, o louvor. Não perca Jesus de vista. Você está tendo uma oportunidade na simplicidade das Escrituras para aprender mais do Senhor. Compartilhe essa mensagem, não somente isso, ore ao Senhor primeiro, porque como nós estamos tratando de coisas espirituais, coisas para a vida eterna que nos alimentam no presente, mas permanece por toda a eternidade, você precisa estar em sintonia com Deus, você precisa conhecer mais a esse Jesus, porque quanto mais você conhece de Jesus, quanto mais você tem intimidade com Deus, aí você começa a entender e essas razões começam a fazer sentido na sua vida e com certeza na vida de todos aqueles que crerão na palavra poderosa do Senhor. A minha oração é que você continue firme nessa caminhada, continue firmando os seus passos nessa esperança, porque só em Jesus nós temos total esperança e nessa esperança nós firmamos a nossa fé. Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, na meditação da palavra poderosa dele que não volta vazia, continue te abençoando. Amém e amém.